pela Vinha FM, a você ouvinte que nos acompanha, o nosso obrigado pelo carinho da audiência. Você que está no rádio, aplicativo, site da Vinha FM, de todos os lugares, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de algo que está para acontecer amanhã. É sábado, o grande dia do culto RL Move. E hoje nós vamos falar sobre adolescentes cristãos e o seu papel no atual mover de Deus. Para falar sobre esse tema, eu recebo com muita alegria nosso pastor Gustavo Pereira. Pastor Gustavo, que é pastor da Videira Botânico em Goiânia e líder dos Radicais Livres no estado de Goiás. Ele que também vem acompanhado do pastor Leandro Feliciano, pastor de rede ali da Videira Garavelo, e como também temos a presença de um discipulador que já já nós vamos revelar o nome dele para falar o que Deus está fazendo através da vida dele com os adolescentes. Primeiro, pastor Gustavo Pereira, que alegria recebê-lo. Uma ótima tarde, pastor. Alegria minha, né? Sempre bom estar aqui com os irmãos da Rádio Vinha e é sempre bom vir aqui para poder falar desse assunto, né? Eu gosto muito de falar sobre o mover de Deus e no meio dos jovens, dos adolescentes, é o que nós temos visto, né, pastor Guilherme? Então eu não tenho dúvidas que hoje nós vamos falar disso, né? Então prepara o seu coração, porque com certeza, como nós temos pregado, Deus está fazendo algo novo. Amém. E essa geração está sendo levantada para viver o novo de Deus. Amém. Eu tenho certeza que o pastor Gustavo cresceu no meio desse mover, por isso essa empolgação, essa chama. O pastor Leandro também cresceu no meio desse mover, né, pastor Leandro? Boa tarde. É verdade, boa tarde, Guilherme, boa tarde, queridos ouvintes. É um privilégio, grande prazer estar aqui para falar disso. Que é o nosso início, é ali a primeira chama na adolescência, que o Senhor firma as nossas estacas, e estamos aqui para falar desses adolescentes, dessa geração que tem marcado, a nossa igreja com tanta paixão, consagração. Com certeza vai ser um programa muito especial. Fique ligado, participe, porque você vai ser muito edificado. Amém. Eu vou então cumprimentar ele, que tem mais adolescente na célula do que na live da Twitch do Casé TV. Querido Alexandre Marçal, é discipulador de adolescentes. Inclusive, tenho a alegria de caminhar junto com o Alexandre, ele que é um homem de Deus e está aqui para falar o que está acontecendo lá na outra ponta, junto com esses adolescentes abençoados. Primeiramente, boa tarde, profeta. Você está bem? Boa tarde, pastor Guilherme, pastor Gustavo, pastor Leandro. Para mim está sendo uma honra, um verdadeiro privilégio estar aqui com esses grandes homens de Deus para testemunhar daquilo que nós temos vivido no meio dos adolescentes. E roubando um jargão antigo do senhor: alô, mãe, tô na vinha, que alegria, tô realizando um sonho de estar com o meu pastor aqui. Aí sim, aí estourou. Você liga pra ela hoje, mais tarde, e fala assim: mãe, teu filho venceu. Você era só o irmão da igreja. Agora é o baterista. Agora eu sou baterista, olha o que Deus faz na vida da gente. Isso é precioso demais. Pastor Gustavo, me permita perguntar, a gente tá falando de adolescentes, o senhor começou na adolescência junto na vida com Deus, né? Converteu-se na adolescência, pastor? Sim, eu tive o privilégio de converter quando, adolescente, e eu realmente creio, que Deus, ele separa esses jovens, esses adolescentes para um grande mover. Eu louvo a Deus porque foi exatamente quando adolescente que o Senhor me alcançou, foi quando eu abri meu coração e desde então eu decidi viver minha vida para Deus, de maneira intensa. Eu acho que o adolescente ele traz isso, que é uma marca muito registrada nele, que é essa intensidade, nessa decisão que ele toma de fato pelo Senhor. E eu sempre digo isso e volto a falar, os adolescentes, os jovens, eles dão vida para a igreja. Verdade. Eles fazem com que, aquela coisa que nós sempre falamos, quando tem menino em casa, tem barulho, tem bagunça, mas tem vida. Amém. Às vezes nós frisamos muito na bagunça, nós frisamos muito no barulho, mas nós esquecemos de destacar isso, tem vida. E o fato de ter ali a bagunça, às vezes nós hoje, eu já fui dos que estavam lá no meio da bagunça, vamos dizer assim. Hoje eu sou dos que consertam. Hoje eu tenho que sair, como pastor de jovens hoje também, eu prefiro sair. Mas é poderoso poder ver que tem algo acontecendo, que eles estão fazendo algo, que Deus está fazendo algo no meio deles. E nós estamos aqui para isso, pastor Guilherme? Sim. Eu acho que Deus está nos levantando hoje como pastores dessa geração. Eu sempre falo isso também, para transmitir um legado, para transmitir um coração, e é disso que nós queremos falar hoje, Qual que é o papel, você que está ouvindo, você que é adolescente, qual que é o seu papel no atual mover de Deus? E você que é pai de um adolescente, você que é pastor de adolescentes, o que você pode fazer para poder realmente contribuir
né, contribuir para que ele possa ser inserido naquilo que Deus está fazendo e, ao mesmo tempo, você poder se tornar, de alguma forma, participante. Às vezes, nós achamos que existem muitas formas de você ser participante de um mover, né, e, às vezes, você é participante como pai. Né? Você é o pai ali daquele adolescente que Deus está levantando, que Deus está fazendo, que Deus está operando na vida dele, ou você é o pastor, ou você é o líder, e você se torna participante desse mover a partir do momento que você investe sua vida, né, nessa moçada que Deus está levantando. Glória a Deus. Tá aí o fruto, pastor Gustavo Pereira, que é homem de Deus, líder dos Radicais Livres aqui no estado de Goiás e pastor da Videira Botânica. Talvez o seu líder lá atrás, né, pastor Gustavo, pensasse assim, meu Deus, mas esse rapaz dá trabalho. Ele já falou isso. Falou já? Misericórdia. Eu louvo a Deus, eu converti, né, na época meu discipulador era o pastor Marcos Nogueira, né, hoje pastor lá nos Estados Unidos. E eu converti na rede dele, né? E ele, sempre que ele, depois, né, de um tempo, ele veio falar para mim várias vezes, ele falou, Gustavo, eu não acreditava em você. Então, quando você converteu lá atrás, né, ele sempre conta esse testemunho, que hoje ele olha, vê hoje pastor, né, pastor de governo, e tal, ele sempre fala, rapaz, eu não acreditava, eu não conseguia enxergar, né? Mas decidiu investir mesmo assim, porque foi alguém que sempre investiu na minha vida, né? Mesmo não vendo, talvez, ali muitos recursos ou sei lá, né, muitas habilidades, porque de fato não tinha, ele decidiu ver, né, como Paulo fala, né? Ele decidiu ver além da carne, a ninguém conhecemos segundo da carne. É preciso, porque quem lidera adolescente tem que saber disso, você não pode conhecê-los segundo a carne, porque na maioria das vezes, realmente, eles são desprezados. Na maioria das vezes são deixados de lado por várias razões, né? O próprio adolescente, o próprio físico, o adolescente, ele vai crescendo, ele vai ficando estranho, esquisito, de repente ele começa a se vestir diferente, de repente ele começa a falar diferente. Então, quem está olhando, assim, o adulto, ele vai olhando, ele vai vendo ali, né, um ser completamente diferente. E a tendência, certamente, é o quê? É desprezar. Não é possível, olha esse menino, olha a roupa que ele está vestindo, olha o jeito. Eu hoje, com meu filho de 10 anos, eu passo por isso. Eu mando ele vestir, de repente ele vem com aquela roupa e fala, meu filho, que roupa que é essa? Pai, mas é isso aqui. Tipo assim, não, mas eu tô achando muito bom, tá legal. Eu falei, não tá legal, tá bom. Então, vai crescendo, ele vai começando a ter uma personalidade diferente, né? E nós temos que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que como pastores, acima de tudo, nós temos que ter esse encargo. Que é isso? Eu fico emocionado de lembrar da minha adolescência, mas antes eu preciso falar o senhor diz de bagunça. Adolescente, pastor Leandro não foi bagunçado na adolescência dele, eu tenho certeza. Ele não foi, foi pra militar, né? Se tornou participante do exército. Pensa num camarada que nunca deu trabalho, foi o pastor Leandro Feliciano. Conta pra gente, pastor Leandro. A gente amanhã tem um culto dos adolescentes do RL Move, mas eu sei que quando o senhor lembra da sua adolescência, vem poucas lembranças. Verdade. Na igreja eu me lembro de um amigo, né, chamado Guilherme Rigonato. Eita! Fez muita bagunça lá na rede chamada Timóteos Teams. Rapaz, eu lembro desse rapaz. Muito tiro, muita bomba, né? Mas é isso. Eu acho que isso que o pastor Gustavo falou, né, é indefinido. Até algum tempo atrás era uma criança e era bonitinho, né, criança, mas agora tá numa fase que não é adulto, né, e tá aí nesse meio, né, e por isso é muito desprezado por muita gente. Eu fico indignado. Se tem uma coisa que me indigna é quando eu vejo, né, as pessoas falando mal, né. Esses dias eu estava dando uma aula e me falaram a respeito disso, essa geração Nutella. Quantas pessoas têm levantado essa bandeira? Mas quem são aqueles que vão falar, eu vou lutar por essa geração? Amém. Quem são aqueles que vão se posicionar? Não importa o que eles estão fazendo, eu vou lutar por eles. Tá cheio de gente para falar mal, mas que o Senhor levante mais homens e mulheres de Deus para investir nessa geração. Amém. De fato, fazem muita bagunça, eu fiz muita bagunça. Me lembro de uma pregação certa vez que eu quebrei eu fui inventar de seguir meu líder e dar uma marretada num computador. E eu quebrei o porcelanato da igreja. O pastor Marcos Mota ficou bravo demais, mas demais mesmo. Né? E eu querendo justificar, pastor, era para falar de radicalidade, de santidade, de consagração. Vai ter barulho. Mas pode ter certeza que produziu muitos frutos também. Amém. Muitos de nós, né? O pastor mencionou o pastor Marcos Nogueira, que acredito que todos nós aqui tivemos alguma influência desse homem de Deus que está lá. Acreditou muito na adolescência. Ele por muito tempo foi discipulador e pastor de adolescentes, pastor Marcos Nogueira, e acreditou, né? É verdade. Acreditou muito. Nós temos até um documentário sendo produzido agora para contar uma parte da história da Igreja Videira dos 25 anos.
E uma das coisas que o pastor Marcos Nogueira falou no dia que ele gravou é que ele foi desafiado para liderar a primeira célula de adolescentes da Igreja Videira. Uau. Mas foi mesmo. Ele começou liderando a primeira célula adolescente. Eu lembro dele, eu não estava indo na Videira nessa época, eu cheguei pouco tempo depois, mas e foi uma célula que cresceu rápido, que se multiplicou, que deu origem a pastores, inclusive, né, depois disso. Então, vale muito a pena. Eu acredito, pastor Guilherme, né, eu estava vindo para cá meditando sobre isso, e eu acho que todo mover de Deus, se você for parar para olhar a história dos grandes moveres, você vai perceber que a massa mesmo, né, a porcentagem maior de conversão, de realmente participação sempre se deu no meio dos jovens. Então, nós sempre tivemos jovens envolvidos em moveres. É verdade. Né? Se você estudar, eu gosto de estudar, às vezes, a história da igreja, os moveres de Deus na história, você vai ver que os jovens estiveram envolvidos, né? Que foi a partir deles a conversão, a mudança, a transformação. E é por isso que nós precisamos de entender, por outro lado também, que nós como pastores, né, nós que estamos à frente desse trabalho, que existe um trabalhar de Deus geracional. Amém. É preciso entender, compreender. Isso é uma palavra que eu sempre falo quando eu venho aqui, mas é aquela coisa que eu gosto de dizer, né? O velho Eli precisa de entender que Deus está levantando o jovem Samuel. Amém. Ele precisa de enxergar o potencial que esse jovem tem. Ele precisa de enxergar além do que ele está vendo e investir. E dar a vida, entender que é assim mesmo que Deus trabalha. Né? Então nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para ensinar uma geração que está sendo levantada. E, digo mais, né? No passado, quando você vai estudar as gerações, né? As gerações no mundo, né? Na vida como um todo, você percebe que no passado demorava-se muito para ter uma virada de geração. Hoje em dia não, é muito rápido. Né? Então, antigamente, demorava 25 anos para poder você falar, não, uma geração nova está chegando, né? Com uma cultura diferente. Né? Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, de falar Abraão, Isaac e Jacó, parece que eles viram a mesma coisa. Não há um conflito de ideias no meio da... Né? Quando você olha a Bíblia, parece que tudo que Abraão fez, Isaac também fez, Jacó também fez, porque parecia viver... E eram gerações que eram distintas, diferentes, mas que viviam a mesma cultura. Né? Mas de um tempo para cá, depois disso, você percebe que a geração demorava uns 25 anos para virar, né? Para mudar. Hoje não. Hoje é impressionante. Nós temos hoje atuando pelo menos 4 gerações distintas, diferentes, com culturas diferentes, pensando de maneira diferente. Então, o que eu penso dessa forma? Nós, como pastores, pais, precisamos de buscar em Deus sabedoria. Sim. A palavra fala que o sábio é aquele que sabe discernir os tempos, que sabe compreender as gerações, que busca entender, que busca compreender. E quando eu falo compreender, é entender que a linguagem muda. Né? E não estou dizendo que... Eu também não concordo com essa coisa de você passou... eu sou pastor adolescente, agora eu tenho que me vestir como adolescente, eu tenho que me portar. Não. Você tem que entender que você é de uma geração diferente. Você não lidera... Você não lidera sendo como eles são, é isso que eu quero dizer, mas você lidera inspirando. Essa é a maneira de você liderá-los, essa é a maneira de você conduzi-los. Você inspira. Sim. Eles precisam de olhar para você e vem você uma fonte de inspiração, vem você uma pessoa, um exemplo a ser seguido, e você agora é aquele líder que direciona, que conduz, né? E que inspira, e que consegue se comunicar, e consegue falar, e consegue chegar lá. É preciso realmente ter esse discernimento, né? Esse entendimento. Hoje, você tem que ter cuidado até na hora que você pregar, né? Você às vezes vai usar exemplo na pregação, mas às vezes você vai falar de coisa que eles não viveram. Os adolescentes de hoje não sabem o que é Matrix. Nós gostamos de falar, né? Das 2 pílulas que o Neo escolheu, já viu? Hoje em dia tem até o termo Red Pill. Realmente. Mudou demais. Eles não viveram isso, né? Você vai falar e vai ficar, o que ele tá falando? O máximo que eles vão ter que fazer é pegar o celular, pesquisar no Google para poder compreender o que você está dizendo. Então é preciso, por um lado, se comunicar, mas é preciso, acima de tudo, inspirar. Amém. Eu acho que nós estamos aqui para inspirar essa geração, para entender que eles têm um papel, e principalmente, eu falo isso, é uma percepção espiritual que eu tenho, né? E isso tem sido confirmado, que Deus realmente, no meio da igreja, está levantando uma geração nova. Amém. Né? Nós estamos debaixo de uma palavra que Deus está fazendo algo novo. Amém. Eu acho que esse novo de Deus também inclui uma nova geração que Deus está levantando. Amém. É verdade. Entende? Um novo povo que Deus está levantando, que de fato, na minha opinião, vão ser os grandes avivalistas, né? Para esse último mover que nós vamos viver também na história. Porque eu acredito também que Jesus está voltando. É verdade. Nós estamos vivendo realmente os últimos moveres. Que é e isso? acredito que Deus está levantando uma geração. No meio da videira, nós temos percebido isso. Né? São jovens, são adolescentes. Hoje, você viveu muita coisa.
mas acredite em mim. Né? Hoje eu costumo dizer que eles ainda estão no anonimato, mas eles vão se manifestar. Amém. Vai chegar a hora que nós veremos a manifestação no meio deles. E aí eu creio que quando isso acontecer, um grande avivamento vai. Amém. Glória a Deus. O que o pastor Gustavo falou, eu chego a arrepiei sobre a volta de Jesus, né? Como será a geração da volta de Jesus? Eu acho que nós já estamos vendo ela, né? Essa é a geração. A gente está falando muito aqui sobre a questão desse papel dos adolescentes no mover de Deus. E o pastor Gustavo disse no início do programa que o adolescente, ele anima o lugar, né? Quando você vai numa igreja e não tem adolescente nenhum no meio do louvor, rapaz, mas que louvor triste, né? Fica aquela coisa paradona, dá um vazio dentro da gente, Ninguém né? vai lá na frente. E o contrário se tem adolescente demais, né? Como é que é o louvor? Fecha seus olhos. O adolescente é já pula. E tá aqui um cara que ele arrasta uma galera pra frente do púlpito na hora do louvor. Como é que é? É combinado isso, Alexandre e Marçal? Você que é discipulador de adolescentes. Você chama a galera lá pra frente quando tá tendo louvor, eles é que te puxam. Como é que funciona na prática lá? Pastor, eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu me recordo agora, até em cima do que o pastor Gustavo estava falando, dessa questão de que às vezes o adolescente ele passa muito por essa fase do anonimato. Eu lembro que talvez eu era o oposto dos adolescentes. Se a gente teve aqui testemunho do pastor Leandro mais bagunceiro, eu tô no outro extremo. Mas um líder acreditou em mim. Alguém decidiu acreditar em mim. Alguém decidiu me ouvir. E nisso que o senhor falou, é interessante, porque à medida que, né, fui tendo esse contato com os adolescentes, né, liderando adolescentes, percebi essa necessidade não. Ainda que, como o pastor Gustavo bem disse, né, eu não vou me vestir igual eles, eu vou ser uma fonte de inspiração, mas eu tenho que me comunicar. Então, o ir à frente no culto é uma forma de comunicar. Sim. Eu tive que sair, talvez, da minha zona de conforto pelo meu perfil, mas no final, tudo vira motivo de festa, de alegria no meio dessa E isso o Alexandre tá dizendo porque hoje ele tá aqui falando na rádio. Mas quando Deus o escolheu, ele tinha vergonha até de fazer um pedido no restaurante, né, Alexandre? Tinha. Conta essa história, isso é importante dizer. É verdade. Pois eu era daqueles assim, eu tenho uma irmã mais nova, né? Eu pedia pra minha irmã mais nova, Ana Clara, pra ela, a gente ia na casa de alguma visita, às vezes até pessoas que a gente conhecia, não era só restaurante não, pastor. E aí eu falava, Ana, me salva aí, que eu quero repetir, mas eu não tenho coragem nenhuma de pegar comida. E ela falava assim, cria vergonha na sua cara, você é a sua idade. E eu falava, não dou conta. Muita vergonha, muita timidez. E isso Deus transformou, foi na igreja. Você recebeu. Eu tô dizendo isso do Alexandre porque eu também fui o adolescente tímido, calado, que por causa do mover de Deus, por causa da igreja, por causa daquilo que Deus foi colocando no meu caminho, que Deus mudou essa realidade. Mas precisou estar inserido na igreja, Precisou. né? Fez total diferença. Eu lembro que teve um líder, pastor Guilherme, que ele realmente marcou a minha vida porque ele decidiu acreditar em mim. Ele não decidiu olhar a aparência. Porque realmente eu não tinha nenhuma habilidade, era alguém super retraído. E esse líder, ele realmente pegou na minha mão, o que hoje eu acho que faz também muita diferença. É um testemunho que eu posso dar até acerca do meu discipulado, do que nós temos vivido como rede. É porque os líderes que decidem ir lá e pegar na mão da ovelha, conduzir, às vezes aquela que é a mais complicada, que aparenta que não vai dar nenhum tipo de fruto, eles se surpreendem no final. E é impressionante. Às vezes a gente, até mesmo por causa dessa aceleração, desse crescimento, né? Sim. E do que o Senhor tem feito na vida da igreja, as pessoas que têm sido acrescentadas, às vezes falta esse encargo, essa atenção do líder. Não, peraí, esse aqui eu tenho que puxar na mão. Alguém um dia puxou a minha mão. Aleluia. Deus mudou minha vida. Eu vou até dizer, essa característica do adolescente é forte demais. Quando alguém abraça ele, acabou. Ele vai te abraçar de volta, vai dizer, rapaz, acreditou em mim, ninguém, nem meu pai e minha mãe acreditam em mim. E aí teve uma vez, nós estávamos no nosso retiro de adolescentes, pastor Gustavo. Um menininho chegou perto de mim, puxou meu braço, eu olhei e falei, opa. Aí ele falou assim, ó, você vai me desculpar, mas o melhor pastor da igreja videira de jovens que existe é o pastor Leandro Feliciano. Eu falei, rapaz, você tem razão. Falei pra ele, você tem toda a razão. Porque essa é a característica do adolescente, né, pastor Leandro? Ele é alguém que quando você dispõe para acreditar nele, mesmo com toda a dificuldade, ele devolve esse amor numa proporção muito grande. É verdade. Eu costumo dizer que essa é a geração com maior número de informação, né? Eles, como o pastor falou, se ele ouvir alguma coisa que ele não sabe, ele já entra ali no Google e já vai, né? Já pesquisa. Mas é uma geração que tem o menor número de convicção da história. Eles não sabem quem eles são, né? E quando vem alguém para afirmar a identidade, que ele aterriza e que ele sabe, eu sei agora quem eu sou, para onde que eu tô indo, tem alguém que acreditou em mim,
é imparável. Glória a Deus. Esse menino, assim, é inquebrável, né? É inabalável. Ele vai realmente mover nos céus. Amém. Amém. Então, o que falta realmente são pais espirituais. O Brasil, infelizmente, é uma geração que não tem referência. Não. Né? Nem no futebol mais nós temos referência. Que coisa. Isso é importante, nós como liderança, né, investir nisso. E essa informação toda fez com que o adolescente ele vivesse uma vida de independência, né? Ontem o pastor Gustavo estava numa reunião com ele falou muito a respeito de independência e me marcou muito, porque eu vejo que essa independência produziu uma solidão. E com essa solidão, a depressão é a geração mais suicida que existe. Porque é um povo que se diz, eu consigo andar sozinho. Eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou vencer, mas no final eles estão sozinhos. E estão clamando por uma ajuda, por alguém para acreditar neles. E isso é a nossa realidade. Amém? Realmente é poderoso. Acho que o grande detalhe disso, Leandro, é essa falta da identidade. E eu acredito que o papel da igreja hoje é esse. Entende? Deus está nos levantando com esse papel, porque o mundo hoje não tem identidade. As pessoas, essa geração, ela cresceu nesse ambiente onde não existem heróis. Né? Nós crescemos num ambiente onde ainda se tinha heróis, ainda se tinham referenciais, você ainda olhava para uma pessoa e falava, poxa vida, é para esse caminho que eu quero ir. Hoje não. Hoje você percebe que não existem heróis, né? Não existe mais não existem definições, é uma geração muito indefinida, é uma geração que não sabe o que não sabe para onde vai, né? Você é tudo, você é todo mundo, você não tem antigamente ainda tinha, essa é a minha tribo, esse é meu povo, são as pessoas com quem eu me identifico, mas hoje não. Na verdade, hoje se identificar na cabeça da maioria dos adolescentes é uma coisa retrógrada, então você não pode se identificar, você tem que aceitar tudo e ser tudo. Então, aparentemente, parece uma coisa muito boa, né? Parece uma coisa muito, sei lá, mas não é de fato o que a palavra nos ensina. É preciso que você entenda quem você é preciso que você tenha uma definição e, acima de tudo, é preciso que você saiba para onde você está indo. Sim. Né? Eu acredito que saber para onde está indo, ter um propósito é definitivo. Então, o adolescente, infelizmente, ele está perdido nesse universo aí, que é dele, que é como o pastor Leandro falou, que é sozinho, né, onde ele é independente, porque ele hoje depende das redes sociais, ele não tem calor humano, as pessoas não se comunicam, não conversam, dentro de casa não tem conversa mais. Hoje em dia tudo é muito fácil, porque está ali o Google, o ChatGPT, inteligência artificial. Então você percebe que nós estamos caminhando para um lugar de muita independência. Mas qual que é o problema? O problema é que é exatamente a independência que foi a causa e a razão da queda, do pecado. E todas as coisas hoje acontecem por causa dessa independência. O homem independente é um homem sem Deus. Percebe? O homem que não depende, ele não depende do Senhor, ele não ora, ele não busca, ele não quer, ele não clama, ele não pede, ele não vai atrás, ele não procura. Ele é extremamente egocêntrico, ele é extremamente individualista, ele não quer saber. Né? Então, eu acho que, infelizmente, é por esse caminho que a sociedade está indo. Então, qual que é o papel da igreja hoje? É ensinar o contrário. Então, eu acredito que, como pastores hoje, nós temos, e é por isso que, né, encerrando aqui, mas hoje nós temos falado, e o pastor Luiz trouxe uma palavra poderosa, né, na conferência, que ele falou da geração de Samuel. Eu creio nessa geração e creio que Deus está levantando essa geração. Amém. Amém. Mas o que é a geração de Samuel, né? O que é a geração dos jovens, esses adolescentes. A Bíblia fala que Samuel, quando foi levantado, ele era novo, ele era jovem, ele era uma criança quando ele foi escolhido. Agora, é interessante, quando você volta um pouquinho atrás, você vai ver em qual contexto que Samuel foi gerado. Sim. Porque a Bíblia fala que Eucana tinha 2 esposas. Tinha Penina e tinha Ana, né? Penina tinha muitos filhos, né? Então a geração de Penina é aquela geração de muitos, né? De muita coisa, de certa forma, de muita expressão, né? Mas é a geração da lei, é a geração que foi criada na lei, é a geração que foi criada no ambiente muito legalista. E por outro lado, nós temos uma geração que ela tá em anonimato. É uma geração que você não está vendo muito ela ainda, ela ainda não se manifestou, como eu disse, que é Samuel. Então Samuel teve tempo, Samuel foi gerado, né? Foi gerado por oração, mas ele ano significa graça. Fruto da graça. Então, a geração de Samuel são os frutos da graça. Amém. E eu creio que esses frutos da graça, eles estão
eles estão aqui no nosso meio já. Amém. Deus já está preparando eles. Eles ainda não se manifestaram, mas acredite em mim, quando eles se manifestarem, um grande avivamento vai acontecer. Amém. Eu creio que está chegando esse momento, entende? Então é preciso que nós olhemos para essa geração, ensinemos essa geração, e a palavra e a mensagem que tem que ser dita para essa geração, porque por outro lado tem isso, eles diferentes talvez da maioria de nós, que talvez num certo momento nós ainda ouvimos um pouco de lei, nós ainda caminhamos para, mas hoje essa geração eles foram criados debaixo da graça. A maioria não sabe o que é lei. É verdade. Eles não ouviram sobre Estão isso. imersos nessa revelação. Eles são muito profundos, né, pastor? Não, então você entende assim, o poder que isso tem. É muito poderoso. É a geração da graça. Meu a Deus. geração do evangelho da graça. É a geração que foi gerada nesse ambiente, que entende que é justificado, que entende que é amado, que entende que é justo, que entende Amém. que os pecados já foram perdoados. Aleluia. Imagina a aceleração que essa galera vai. Vai ser muito mais longe do Porque que nós. quando essa mensagem Vai. começar a ser pregada de fato por eles, quando esse testemunho se tornar vivo, e é o que nós temos visto, né? O pastor Guilherme tem experimentado isso, Leandro também lá na rede deles. Por que nós temos tanto adolescente hoje que está se convertendo? É a mensagem da graça. Amém. Os filhos da graça têm gerado esse povo. Aleluia. Então eu acho isso, irmão. Você não tem ideia do poder que, sabe, da revolução Glória a que Deus. nós estamos prestes a viver por causa da mensagem que o Senhor nos deu. Pastor, Aleluia. eu tive uma conversão diferente agora. Um jovem, né? Da adolescência para a juventude ali. E ele se converteu lendo os livros do pastor Aloysio. Olha Glória só. a Deus. Então, assim, ele não converteu lá no encontro, não foi uma situação assim, fora o emocional. Ele foi lendo os livros e a profundidade desse camarada é tão grande que, assim, eu não enfrento lutas com ele. É o cursão? Vamos pro cursão. Tem que pra fazer? cima. Vamos fazer. Então, assim, ao mesmo tempo que nós temos uma geração que busca muita informação, se isso agora entra a unção de Deus, a conversão genuína, esses caras, eles vão muito mais além. Estamos unidos, Amém. equipados. É poderoso. Eu fico olhando meus filhos, né? É uma liberdade que eu nunca tive. É como o Alexandre falou, vergonha de pedir comida às vezes, né? Os nossos filhos não têm essa vergonha. Tem não. Porque cresceram num ambiente de liberdade, Glória a de Deus. graça. E Glória a até, Deus. Vamos até desfrutar. dentro disso que o senhor falou, pastor, lá na rede do pastor Guilherme, né, nós temos também adolescentes que é impressionante, eles não abrem mão de ir no culto de manhã. Eles não deixam de faltar. Tem adolescentes que querem vir ouvir o pastor Aloysio e são edificados, são abençoados, carregam testemunhos fortes. E dentro disso que o senhor estava falando, é interessante, uma percepção que eu tenho, né, vendo. Hoje é uma geração que não tem vergonha de falar. E talvez o nosso papel, né, dentro da liderança dos jovens, é só instruir o que eles têm que falar. É só mostrar o que eles têm que falar. O pastor Naor tinha pregado, né, nesse último culto sobre isso. Muitas vezes a gente já recebeu a revelação da graça. Eu creio que esses meninos, eles têm crescido debaixo dessa revelação. Nós só temos que mostrar para eles, para se apropriarem disso. E como que a gente se apropria? Falando. Amém. Liberando as palavras certas. Às vezes eles ficam liberando palavras de fontes de internet, coisas que estão ouvindo, vozes na cabeça. Mas eles estão todo dia na célula, no culto. Ele recebeu a revelação. Agora é só apropriar. Apropriar daquilo que eles estão recebendo. Eu acho Glória a poderoso. Deus. Realmente, você falou de algo que o adolescente, para ele fazer, ele tem que estar na graça e no espírito. Acordar cedo para ir cultuar a Deus no domingo. Isso é poderoso. Essa é uma geração que acorda durante a madrugada inteira e dorme durante a manhã toda. Inverte. É preciso levar os adolescentes a viver essa presença. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo. Amanhã, já vou lembrando você, hein? Tem o culto do RL Move, presença confirmada da banda F-Hop, Florianópolis House of Prayer. E temos também, inclusive, outros momentos especiais. Tem um Conexão, que vai ser antes do culto com o DJ Anderson Profeta. Tem muita programação. E, é claro, o movimento do RL Move para adolescentes, mas é aberto a todo o público. Então você já está convidado, sua família, sua casa, começando às 5 da tarde aqui na Arena Videira, no setor Bueno. E aí eu volto no intervalo para perguntar aos nossos pastores o seguinte: diante de tudo isso que está acontecendo, qual é o próximo passo? E se tem um pai ou uma mãe com um adolescente em casa, como tornar esse adolescente uma flecha incendiada para poder lançá-la longe nessa geração? Rápido intervalo, a gente já volta com Mesa dos Notáveis falando dos adolescentes cristãos. O que está acontecendo no meio das igrejas do Brasil? Será que é só a parede preta que foi a diferença? Tenho certeza que não. Não sai daí.
De volta com Mesa dos Notáveis aqui pela Vinha FM. Para você que está nos acompanhando no Dial 91,9, seja muito bem-vindo. O programa de hoje especial falando do que vai acontecer amanhã. A partir das 5 da tarde, na Arena Videira, no setor Bueno, nós teremos a presença da banda F-Hop com entrada franca, mas o motivo de tudo isso é o movimento que Deus está colocando no meio dos adolescentes. Nós estamos aí com o culto RL Move, é amanhã e você não pode perder. Aqui comigo o pastor Gustavo Pereira, que é pastor da Igreja Videira Botânico e além de pastor de governo na Igreja Videira, é líder dos Radicais Livres em Goiás. Também pastor Leandro Feliciano, que é pastor de rede ali na Videira Garavelo, está à frente de um grande trabalho de adolescentes na cidade. E também Alexandre Marçal, o Alexandre Marçal, que ele é discipulador de adolescentes. E eu gostei aqui na pauta, que a Neila, nossa produtora, colocou assim pra mim, ó: Pastor Alexandre Marçal. Profético, né? Não tem nada por acaso no reino de Deus. A gente sabe que Deus, ele profetiza antes que aconteça, né? Com o melhor pastor da videira? Aí sim, ela não colocou não, mas você pode acrescentar, né? E inclusive é uma alegria nós falarmos desse assunto. Eu acho que é o segundo programa que nós estamos aqui lidando com esse assunto. O primeiro foi depois do nosso retiro de adolescentes, né, pastor Gustavo? E foi um marco espiritual nós como igreja, porque foi um retiro que eu digo por mim, particularmente, eu saí de lá com uma chama nova, de que Deus estava fazendo algo que nós não esperávamos. Eu, pelo menos, não esperava que fosse ser uma transformação para tantos adolescentes que já estão na igreja há muitos anos, que vêm com os pais constantemente, mas que saíram dizendo coisas que não falavam antes, dizendo: pastor, eu vou dedicar minha vida para o Senhor, eu entendi que o que eu preciso realmente é buscar o Senhor. O que se deve tudo isso, pastor Gustavo? Por que será que os adolescentes, chega um momento que eles param, eles falam: peraí, eu estou fazendo vestibular, eu estou planejando minha carreira, eu estou olhando para minha vida amorosa, mas existe algo que eu preciso pôr antes. Existe um fator aí no meio que está transformando isso, pastor? Olha, pastor Guilherme, eu acredito que, acima de tudo, né, eu acho que tem muito a ver com esse coração que é transmitido, né? Eu acho que todos nós aqui, nós somos alcançados por essa mensagem, alcançados pela graça de Deus, e é o que nós sempre falamos a nosso respeito. Nós somos os improváveis, né? Aqueles que Deus levantou lá atrás e que talvez não enxergávamos, né, os lugares que Deus ia nos levar, e que talvez um dia nós estaríamos aqui para poder ensinar o que um dia nos foi ensinado, né? O que um dia foi passado para nós, né? Eu acredito muito nisso. Paulo fala, né, aos Filipenses, ele diz o seguinte: olha, aquilo que da minha parte vocês ouviram, vocês viram, vocês receberam, isso também ensina a outros. E o que ele estava dizendo, na verdade, é isso: você precisa de transmitir aquilo que você recebeu. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos transmitindo aquilo que nós recebemos, né? Então, eu não pensei, né, eu que me converti numa rede de adolescentes, que foi influenciado por pastores de adolescentes, que acreditaram em mim quando eu era adolescente, eu não pensava que um dia eu seria colocado na posição de pastor também, de adolescentes, onde eu teria que influenciar essa geração. Mas é isso que Deus faz, né? Eu gosto muito de um texto lá, no Salmo 45, verso 17, diz assim a palavra de Deus: farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Ou seja, a maneira de Deus, né, manter essa chama acesa, manter esse coração aceso, é sempre uma geração levantando outra geração. É uma geração influenciando outra geração. Amém. E a experiência que nós tivemos ali no retiro foi essa. Nós estávamos ali, né, nós pastores, e Deus colocou um encargo muito grande, como se fosse pais mesmo daqueles meninos, né, de ensinar, direcionar, de levar eles a parar um pouco, a sair um pouco do celular, a meditar em Deus, a meditar nas coisas de Deus, a ouvir a mensagem do Evangelho, e ao mesmo tempo entender que Deus tinha um propósito. Então, qual foi o nosso desejo ali? Mostrar, Deus tem um propósito para a sua vida. Você sabe, uma das grandes armadilhas do diabo hoje é, de fato, tentar, de alguma forma, atacar a identidade, porque quando você ataca a identidade, você acaba atrapalhando o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Então, quando eu não sei quem eu sou, eu também não vou saber para onde eu vou. Eu sempre cito o que Jesus fala, né, quando ele estava sendo questionado,
pelos fariseus acerca dele, porque eles questionavam o fato dele ter vindo de Nazaré, o fato dele ser nazareno, aquela coisa toda. Eles até falam, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa. E Jesus posiciona como alguém que tinha uma identidade muito firmada. Isso está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 14, e ele diz o seguinte: olha, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Em outras palavras, o que é saber de onde você veio? Isso é importante para o adolescente. Saber de onde você veio é saber da sua origem. É saber quem ensinou você, é saber quem são seus pais espirituais, é saber quem foi que te influenciou. Então, hoje nós estamos aqui transmitindo no coração, mas aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos. Então, de quem que eu aprendi? Eu aprendi do pastor Naor, eu aprendi do pastor Aloysio, né? Esses homens de Deus foram instrumentos na minha vida, me ensinaram, me conduziram, e hoje eu estou aqui para quê? Para transmitir. Mas eu também sei para onde eu vou. Eu sei qual que é o meu destino, eu sei qual que é o propósito que Deus tem para minha vida. Amém. Você sabe? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que essa é a estratégia do diabo, de tentar minar o propósito. Mas, às vezes, nós não percebemos a maneira sorrateira como ele faz isso. E eu sempre falo, né, que, às vezes, sei lá, não sei com quantos anos hoje a criança vai para o 3º ano, né, mas 9, 10 anos ele já está ali, 8, 9, 10 anos ele está no 3º ano. E aí a professora de ciências entra na sala e, você sabe, ali ela lança uma semente que, na minha opinião, parece muito sutil, né? Parece muito inofensivo. Mas acredite, às vezes aquilo entra na cabeça da criança e ele entende de uma forma que aquilo pode afetar a identidade dele, né? Que é quando ela dá a definição de ser vivo. Então, nós sabemos qual que é a definição de ser vivo. Como que o mundo define ser vivo? É aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Você sabe, com 10 anos de idade, a criança, ela entende o seguinte: eu nasci para morrer. Então esse é o meu propósito final. Agora imagina você nascer para morrer. Imagina você crescer entendendo que o seu destino final é a morte. Não tem sentido. Não tem sentido, porque esse é o mundo. O mundo prega isso. Essa é a identidade do mundo. É mostrar que você não tem um propósito maior do que esse. Agora, esse ciclo se quebra quando você ouve a mensagem do Evangelho. Porque quando você ouve a mensagem do Evangelho, você ouve a mensagem da graça, e você mostra para aquela pessoa, para aquele menino, para aquele adolescente, que ele tem um propósito, que Deus ama ele de tal forma que deu um propósito para ele, que ele nasceu para morrer, ele nasceu para coisas muito maiores. Amém. Ele nasceu para desfrutar de coisas grandes, extraordinárias, que ele nem consegue sonhar, que ele nem consegue pensar. Isso nós temos que falar. E aí ele começa a enxergar uma coisa que está além daquilo. E aí o que ele faz? Ele passa a viver em função desse propósito. Então esses dias eu fui cortar o cabelo com meu filho, e eu estava do lado, cortando o cabelo, ele estava do outro. E aí, meu filho é muito comunicativo, isso é poderoso, porque é o que eu falei, os filhos da graça são assim, eles são comunicativos, eles falam, né, porque eles foram criados nesse ambiente de graça. E aí ele foi e perguntou pro menino que o cara estava cortando o cabelo dele: você é cristão? Ele fala assim, assim que ele começa a pregar. Muito bom. Meu filho tem 9 anos de idade. Você é cristão? O cara, não sei o que, não sei o que. Ele falou: se eu fosse você, seria. Eu ouvindo do lado, né? Aí ele falou: mas por que você fala que eu tenho que ser? Não, porque, você sabe, Jesus tá voltando. E se ele voltar e você não for cristão, você tá enrolado, meu amigo. Ele falou: você vai pro inferno. Ele falou com essas palavras, da inocência que ele tem. Mas você percebe que ele já tem um entendimento. Aí ele falou: eu não vou. Eu já tô tranquilo, né? Eu já tô garantido. Então, você sabe, ele tem uma certeza da salvação dele que é impressionante. Ele tem certeza, ele sabe para onde ele está indo, mas é porque isso foi ensinado. Então, pastor Guilherme, eu acho que nosso papel aqui hoje é transmitir essa mensagem. Amém. Glória a Deus. Acredite, é dar propósito. Você que é pai, dê propósito pro seu filho. Mostre para ele que o propósito dele está além. Porque às vezes você fica tão focado na profissão dele, você fica tão focado: meu filho, você tem que estudar para ter uma profissão, papapá, bebê. Essas coisas todas são importantes, mas existe algo que está além disso. Porque acredite no que eu vou te falar. Esses dias eu estava, só para terminar, deixar vocês falarem, mas esses dias eu estava aconselhando um casal jovem, né, que estava... Eles não falaram em divórcio, mas você percebia que eles estavam caminhando para isso. Pela maneira como eles estavam ali, né? Assim, briga, aquela confusão, aquela coisa toda. E eles não falavam, mas você percebia que um já tinha desistido do outro. E eu falei algo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção, o problema de vocês é que vocês só estão enxergando o casamento. É só isso, vocês só enxergam isso. Vocês não enxergam o propósito que Deus tem na vida de vocês através do casamento de vocês. Porque se você passar a enxergar o propósito, você vai ver que você tá perdendo muito. Na sua cabeça, você tá perdendo só uma mulher.
tá perdendo só homem, eu arrumo outra. Entendeu falando? Isso é alguém que não enxerga o propósito. Falei, começa a ver o propósito que Deus tem. Deus uniu vocês para algo muito maior, para algo extraordinário. Amém. Então você começa a mostrar isso. E a mesma coisa é a profissão. Se você insiste que seu filho apenas tem uma profissão por ter, ele desiste, porque para ele, às vezes, dependendo do preço a se pagar, ou dependendo do caminho, ele desiste, ele não vai. Mas quando você fala, tem um propósito, essa profissão tem algo além disso. Amém. Tem algo, Deus vai te usar, você vai ser um instrumento, você vai fazer, mas é porque Deus, na verdade, você percebe, você começa a levar para um outro caminho. E aí aquele adolescente que enxerga o propósito que Deus tem para a vida dele, ele vai topar, né? Nós fizemos lá no retiro, lá o One Way, nós fizemos um caminho, uma jornada com os homens. Uma jornada difícil, complicada, cheia de obstáculos, cheia de problemas, né? E o dia inteiro com eles ali sofrendo, mas ninguém desistiu. Por quê? Porque o tempo todo nós mencionávamos o quê? Propósito. O propósito, tem um propósito no final. Quando você mostra que tem um propósito, eu sei de onde eu vim, mas eu sei para onde eu estou indo, acredite, nós vamos ter uma geração forte. Amém. Uma geração que não desiste, uma geração que vai até o fim. Amém. Glória a Deus. Como se diz, ele nem preocupa com o tampão do dedo do pé arrancado. Ele tá focado no final lá. Mas isso que o senhor tava falando me lembrou de uma coisa. A gente tem batido muito nessa tecla da identidade, né? Como Radicais Livres, amanhã o RL Move. E esse foi a palavra profética para nós, né? Nesse tempo. Falar sobre a identidade, pastor. E me lembra de uma parábola. A parábola que eu brinco que eu acho que é uma ilustração muito pertinente, que é a do Rei Leão. Eu não sei... acredito que esse é um filme clássico, todo mundo já assistiu, né, pastor? Esse aí é antigo, mas esses adolescentes... Fizeram o remake, até os adolescentes assistiram o remake. Né? E realmente, lá eu acho que é a ilustração perfeita, porque o Simba perde o pai dele, o tio enviado do inferno vem falar na cabeça e fala, olha, a culpa é sua. Ele foge, quem que ele encontra? Um porco e um suricato. E os dois viram e falam, olha... Esse cara vai comer a gente. Esse leão vai devorar a gente. Então o que a gente vai fazer? Vamos convencer ele de que ele não é leão. E ele passa a comer larva. E é interessante, uma coisa que chama minha atenção, porque ele passa a vida dessa forma, né? Hakuna Matata. Aproveita da maneira como você quiser, de qualquer jeito. Nenhum, é um dia após o outro. Justamente. Não fica preocupado com o que será, né? Só desfruta da vida. Mas aí vem o macaco lá, que eu acho que é a ilustração dos pastores. Né? Que somos nós, dos líderes que estão ali acompanhando esses meninos. E ele vira e dá uma... cajadada na cabeça dele. Quando ele bate nele, ele ruge. Porque dentro dele tem o espírito, a natureza de leão. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Tá lá dentro. E é interessante que uma cena que chama muito a minha atenção é quando ele olha pro riacho. Porque quando ele olha pro riacho, ele vê o reflexo do pai dele. Ele vê o reflexo do Mufasa. E aí ele se lembra. Não, essa é a minha identidade. Então, quando nós temos nessa convicção, e igual o senhor falou, pastor Gustavo, creio muito nisso, e a gente transmite para o adolescente esse DNA de que, olha, você foi chamado para expressar Cristo. Essa é a certeza que você tem que ter. Não é as vozes do mundo que definem quem você é. Não são a sua roda de amigos ou de conversas, ou as circunstâncias que você está vendo no seu colégio ou dentro da sua casa. Mas é que tem um pai lá do céu que um dia definiu a identidade do Filho Jesus que veio para morrer na cruz, e hoje a sua identidade está estabelecida nele. E isso muda a sua história. Isso te faz reinar em vida. Amém. Simba só reinou depois que ele descobriu quem que ele era. Aleluia. Tá aí uma estratégia com adolescentes, né? Fazer o paralelo de história. Não tem um pastor lá no Garavela assim, não, pastor Leandro? Ele pega história da Marvel e mostra Jesus através das histórias de quadrinhos? Tem sim, pastor Jonathan, é especialista nisso. Compre os livros dele, são uma bênção. Meu filho tá apaixonado. Não é por acaso que o Garavelo flui tanto, né? O trabalho de adolescentes do Garavelo só cresce, é lá que tem a fonte. É poderoso demais. Tudo é válido, né? Para afirmar a identidade. Às vezes nós vemos muitos líderes perdendo tempo com estrutura, né? Com a roupa, nós estávamos brincando aqui mais cedo, né? Parede preta. Com a parede preta. Fumaça. Mas, cara, eu quero te dizer que essa é uma geração que eles vão avaliar tudo. E se no final não for Cristo o centro, né? Você vai perder os seus adolescentes. Vai. A Bíblia diz em Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Tá aqui uma comparação que você pode fazer. Quer comparar? Compare com o Senhor. Olha para cima, né? Não fique copiando as coisas e as maneiras que muitos outros estão fazendo. É a unção de Deus que vai fazer com que os nossos adolescentes sejam profundos, apaixonados, certamente. Com que eles perseverem. Né? Um legado, ele só é passado através da unção. Isso é uma característica que eu percebo. Nós mencionamos aqui alguns homens de Deus que nos marcaram e você pode avaliar.
não tinha muita roupa, não tinha muitas coisas. Não tinha LED. O Naor sempre se vestiu da mesma forma, não é interessante? Verdade. Mas a unção, quando aquele homem abria a boca, e eu me vesti igual ele, eu ficava querendo imitar. Quantos de nós... O que eu tenho a ver com o que você Com gosta? certeza. Como eu desejei comprar de colocar terno, né? Na época, era o meu desejo, era meu alvo, comprar um terno para parecer com o meu pastor. E olha pra você ver, uma vez brincaram comigo, perguntaram se além de crente eu tinha virado testemunho de Jeová, porque eu tava andando com o terno. Mas aquele terno, ele tinha uma simbologia, eu quero parecer com aquele homem de Deus. Apesar de eu, na minha cabeça, ser a roupa, não era a roupa que tava me conduzindo. Mas era a unção de Deus, era a presença, era aquela chama que eu via eles entregando a vida deles. É uma coisa que muitos adolescentes não têm hoje, né? Sim. Um motivo a qual morrer. Sim. E quando ele entende isso, eu tenho um motivo agora para morrer, irmãos, isso vai impactar a igreja em todas as áreas. É verdade. Sim. Os adultos, os jovens, as crianças, a força tá com os adolescentes. Amém. A força do evangelho da graça tá sim com os jovens. Não é à toa que Deus chamou tantos jovens, né? Como Samuel, Timóteo e tantos outros aí que foram, né, esses catalisadores do mover de Deus. Amém. Pastor Leandro falando me lembrou de uma coisa. Antes de eu vir para o rádio, eu ouvia perguntarem isso para o pastor Aloysio e o pastor Naor. Quando eu tive o privilégio de comunicar, eu fiz essa pergunta e é exatamente a mesma resposta até hoje. São anos que se passaram. Eu repito a pergunta para o pastor Gustavo. O que é que acontece para esses jovens que têm festa, tem Netflix, tem diversão em todos os lugares, tem 1 milhão de propostas melhores do que ficar sentado numa cadeira ouvindo palavra? O que mantém esses jovens aqui, no lugar da presença, dentro da igreja? Eu acredito que é a unção, pastor Guilherme, não tem jeito. Eu sempre gosto de citar Samuel, mas tem lá em 1 Samuel, capítulo 3, a Bíblia fala que quando Deus levanta o jovem Samuel, porque Eli, né, o sacerdote havia se corrompido, enfim, várias coisas. A palavra fala que Eli já não era capaz de enxergar, de ver, e então Deus levanta, né, Deus decide levantar o jovem Samuel. Mas eu acho interessante porque a Bíblia fala com essas palavras, que Eli decidiu se deitar, e a Bíblia fala que ele se deitou no lugar de sempre, né, ou seja, é o lugar da religião. O que é o lugar de sempre? É a lei, é a religião. É aquela coisa que não aceita o novo, que não decide caminhar, que não decide andar, que não está aberta ao que Deus está fazendo. Porque o mover de Deus, ele é sempre novo e atual. Existe algo acontecendo. Percebe? É preciso que nós tenhamos a percepção para entender, para perceber e para ser inserido nisso. Mas eu gosto do que fala sobre Samuel, que é um paralelo. A Bíblia faz questão de dizer, Eli deitou no lugar de sempre, mas Samuel deitou no lugar onde estava a Arca da Aliança. Aleluia. Isso é poderoso. Por quê? Porque a Arca da Aliança simboliza o quê? A presença de Deus. Em outras palavras, Samuel estava no lugar da presença. Amém. Então você sabe o que o adolescente quer? Presença. Ele quer estar onde tem presença de Deus. Se tem vida, se tem presença, se tem unção, se tem poder, se tem graça, é lá que ele quer estar. Ele fica atrás disso. Então, você que é pastor de adolescentes, o que você tem que prezar? Presença de Deus, acredite, iluminação, parede preta, sei o quê, papapá, essas coisas todas, elas têm o seu lugar, né? Acaba chamando a atenção, mas quem vai pra lá não vai permanecer por isso. É verdade. Ninguém permanece porque a parede tá preta, ninguém permanece no lugar porque tem iluminação, porque tem aquilo. O que leva você a permanecer é unção, é presença, é vida de Deus, e é isso que nós temos que prezar. Né? Eu gosto muito, quero só ler esse texto, lá em João, capítulo 2, verso 14, na segunda parte, é uma palavra que nós sempre temos falado, mas ela é poderosa. João diz o seguinte: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Amém. Então deixa eu falar uma coisa para você, nós não estamos diante de uma geração fraca. Isso aí é o que o mundo diz. Geração de adolescentes que Deus está levantando são uma geração forte. Amém. É preciso que você enxergue eles e olhem a força que eles têm. Para bem que às vezes a força que você está olhando não é a força que você quer ver. Entende? Você está vendo uma força, mas não é a verdadeira força. Está vendo com os olhos de Eli, né? Exatamente, você está vendo errado. É preciso que você enxergue a verdadeira força, como o Senhor disse para Gideão: vai nessa tua força. Naquele momento ele não estava forte, ele estava com medo, ele estava amedrontado, mas existia dentro dele uma força que o Senhor sabia e que, por incrível que pareça, era a fraqueza dele. Então existe uma força que você não é capaz de ver, mas o que João fala? Eu vos escrevi porque vocês são fortes. Amém. E a palavra de Deus
permanece em vocês. Aleluia. E por causa disso, vocês têm vencido o maligno. Então, vou falar uma coisa para você. O segredo está na palavra. É preciso que essa palavra seja pregada, dita, falada. E quanto mais nossos adolescentes são cheios dessa palavra, dessa mensagem, que é a mensagem da graça que nós temos pregado, mais forte eles serão. Mais forte eles serão. Amém. E isso é o que vai produzir a verdadeira revolução. Eu creio, eu estou aqui para falar isso para você. Você que é pai, você que é líder, você que é pastor de adolescente. Nós estamos prestes a viver uma revolução. Amém. Amém. Uma revolução. Amém. Algo novo está acontecendo, algo poderoso está acontecendo e Deus está levantando uma geração para isso. Amém. Deus está levantando jovens, adolescentes, gente muito nova, mas gente que é desprezada. Por quê? Porque às vezes você não compreende, você não entende. E realmente é assim, nós não compreendemos. Às vezes nós não sabemos por que eles são como são, por que eles falam o que falam, por que essa é a maneira deles enxergar o mundo, assim como um dia você não foi compreendido. Porque lá atrás nós também não éramos. Também não éramos compreendidos quando éramos adolescentes, percebe? Alguém teve que ter o discernimento, alguém teve que acreditar, alguém teve que olhar, alguém teve que decidir investir, mesmo sem enxergar. Então é preciso que você veja no seu filho, que é adolescente, essa força. Entende? Às vezes, entenda, ele é uma linguagem diferente. Porque, como eu disse, as coisas estão ficando cada vez mais aceleradas. Antigamente, uma geração mudava depois de 25 anos. Hoje em dia, 10 anos, uma geração muda. Nós já estamos hoje, se fala muito da geração Z, mas a geração Z já está passando. A geração Alfa está chegando. É uma outra geração que está surgindo. São linguagens diferentes. São pessoas diferentes, que foram criadas num ambiente diferente, num mundo diferente que o seu. E é por isso que é preciso que nós realmente tenhamos essa disposição, esse encargo. Não tem como liderar adolescente sem encargo. Não tem como, né? Eu lembro quando nós fomos lá para o retiro de adolescente, eu confesso para os irmãos que foi realmente, eu fui em obediência ao Senhor. Eu ia falar isso agora. Eu não queria ir. Assim, eu tava pensando, ai meu Deus, se ele vai me dar um trabalho. Dor de cabeça. 4 dias que esses meninos lá, pra que eu fui inventar esse negócio? Mas o Senhor o tempo todo falando. Não, e quando nós fomos, poderoso. foi assim, a recompensa foi poderosa, o resultado foi surpreendente. Verdade. Entende? E assim, pastor, a gente agiu em obediência, literalmente. Sim. A gente estava num campo ali que nós não sabíamos. Será que esse negócio vai dar certo? Vendo esses meninos aqui submeter a algumas práticas até militares. Da terra. Alguns ralaram, né? E a gente com aquela preocupação, né? De ninguém se machucar. Mas no final não teve ninguém reclamando. Não. Na verdade, eles perceberam isso que o senhor falou, que eles são fortes. Sim. Eles são muito melhores do que o mundo estava dizendo. Com a palavra de Deus, eles podem vencer qualquer desafio. Amém. E aproveitar e fazer propaganda aqui, né, pastor? Nosso Retiro On Way foi uma benção e vai ter a segunda edição. Vai ter né? a segunda edição. Pode se preparar, nós estamos incrível. Preparando e vai ser poderoso. Se prepara. Você não perde por esperar. Por isso, você tem que amanhã estar conosco no culto RL Move, viu? Começando às 5 da tarde, vai ser poderoso. A entrada é franca, muita gente ficou em dúvida, né? Se ia pagar alguma coisa, não vai pagar. Tem a banda Florianópolis House of Prayer, né? Canta muitas músicas famosas, mas você venha de coração aberto para receber. E adolescentes, toda a cidade, venha para receber de Deus. É como o pastor Gustavo Pereira, pastor Leandro, o Alexandre estão dizendo, o mover está só começando. Amém. Se está só começando e está desse tamanho, vai aumentar, né, pastor Gustavo? Eu quero inclusive, pastor Guilherme, reforçar esse convite e falar, olha, nós vamos amanhã ministrar a mensagem da graça. Amém. Essa é a palavra que nós vamos estar pregando, né? E, obviamente, nós queremos orar por todos que vierem, né? E você que tem um amigo, um colega, às vezes ele nem é crente, né? Mas ele está precisando de ouvir a palavra, né? Acredite em mim, eu sempre falo isso, mas volto a repetir. Hoje, talvez você, adolescente que está me ouvindo, você é a salvação de alguém que está do seu lado. E que, inclusive, talvez está pensando em se matar, está com depressão, está precisando de ouvir a palavra. E você é a resposta de Deus para essa pessoa. Amém. Então, assuma essa posição hoje, chame, vamos amanhã, vai ter um culto, né, lá na minha igreja, culto de adolescentes, né, vai ser, né, ministrada a palavra, vamos orar, muita coisa vai acontecer. Estamos preparando uma programação diferente, tá? Então, você vem para uma programação diferente, obviamente, mas, obviamente, né, aquilo que tem que ser feito vai ser feito, né? Amém. Então, embora nós tenhamos uma programação diferente, palavra vai ter, louvor vai ter, unção
unção vai ter, e é isso que você tem que querer. Amém. Né? Queira a unção de Deus, queira poder sendo manifesto, palavra de Deus sendo pregada, que vai quebrar cadeias, que vai tirar a gente da depressão, que vai pegar a menina aí que estava pensando em suicidar e ele vai mudar de vida completamente. É isso que nós vamos transmitir aqui e vai ser poderoso em nome de Jesus. Pastor Guilherme, me perguntaram aqui, abri uma live no Instagram, estavam perguntando, Rafaelzão, pastor, vai emendar o RL Move com vigília até 5 horas da manhã? A galera já tá pensando. É a galera do Eu Não Vou Embora, Eu né? não vou embora. Ó, eu te desafio a vir. Venha e verás. Aleluia, vai ser bom demais. Quando Deus se move, quem é que manda em alguma coisa? Tem jeito. Glória a Deus. Obrigado ao querido pastor Gustavo Pereira, pastor da Igreja Videira Botânica, líder dos Radicais Livres em Goiás. Obrigado ao pastor Leandro Feliciano, pastor da rede ali na Videira Garavelo. Vai também aqui estar conosco o Alexandre Marçal, mobilizando os adolescentes. Amanhã, né, Alexandre? Amém. Vamos estar em peso lá, Amém. Vamos lotar aquela arena e vai ser mover de Deus, alegria, muita unção, com a palavra do pastor Guilherme amanhã. Oh, glória a Jesus. Pastor Leandro, deixa o Instagram, porque se os adolescentes estão nos ouvindo, eles precisam seguir o senhor também lá. É verdade. PR Leandro Feliciano, siga a gente lá, né? Sempre tem uma palavra para adolescentes, amém? Eu queria fazer um pedido também. Eu sinto de Deus, você que é líder, né, de adolescentes, não os despreze. Foi a direção do apóstolo Paulo. Seja alguém que vai influenciar, Amém. que vai ser esse padrão, que vai entrar realmente na brecha. Em um lugar, em um mundo onde todos estão criticando, nós vamos levantar a bandeira de que os adolescentes vão trazer um avivamento para essa geração. Amém. 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 Mesmo que ele assista dorama, não despreze um adolescente. Deus pode fazer coisa grande e vai fazer. Amém. Poderosa. Pastor Gustavo Pereira, muito obrigado, pastor. Amanhã estaremos juntos para o grande mover que Deus vai fazer na nossa cidade. E vai ser uma grande bênção. Amém. Chega cedo, né? Nós vamos começar às 5 horas já com o momento de conexão, né? A conexão começa ali fora. E nós vai ter o horário de abrir os portões, obviamente, mas eu, se eu fosse você, chegava mais cedo. Né? Porque a conexão vai ser top, vai ser muito bom. Vai ter muita gente arrependida porque não chegou cedo, só vou dizer isso. O pessoal vai ficar arrependido, falar, paz, então era isso e eu não fui. DJ Anderson Profeta já está confirmado, é 4h30, a gente está chegando na concentração, 5 horas, iniciamos a programação do Conexão no RL Move. Muito obrigado, pastores. Amanhã, tô te esperando, até lá, tchau!